Boa tarde, pessoal. Tentando usar aqui uma ferramenta para explicar a vocês esse último assunto, né, que se trata de tensão admissível. Então, a teoria é uma teoria muito simples. Eu vou fazer aqui uma leitura de forma resumida, explicando qual a importância desse conceito de tensão admissível. Então, é sabido que os materiais têm comportamentos diferentes do ponto de vista das tensões existentes. O aço vai ter um comportamento completamente diferente do concreto, que vai ter um comportamento completamente diferente da madeira, do alumínio ou qualquer outro material que seja utilizado de forma estrutural. Certo? Então é importante que o projetista tenha conhecimento dessas tensões admissíveis que podem ser empregadas para efeito de projeto, para que não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de colapso estrutural. Certo? Quando a gente diz tensão admissível, significa aquela tensão máxima considerada que a gente pode empregar na hora de executar ou de planejar um projeto, certo? E por que isso? Porque é necessário fazer isso para que se tenha de fato uma segurança no projeto. Como eu já disse para vocês, na engenharia civil, né, que é no nosso caso, a gente costuma de uma maneira geral majorar as forças solicitantes e minorar as tensões existentes. Com isso, a gente tem uma segurança muito grande, ou seja, a gente considera que a força que vai atuar nas estruturas é maior do que a de fato está existindo e que as tensões existíveis são menores do que de fato elas são suportáveis. Então, com isso, a gente consegue ter uma segurança. Partindo desse princípio, a gente vai falar agora aqui sobre o coeficiente de segurança. Então, por que a gente faz esses conceitos? Como está dizendo aqui, carga para a qual o elemento é projetado pode ser diferente das cargas realmente aplicadas. Quando a gente faz um cálculo estrutural, a gente leva em consideração tudo o que pode acontecer. Mas, de fato, na hora da execução, pode ser que haja uma pequena variação. Então, se a gente trabalhar no limite das cargas, com certeza pode haver colapso. Por isso que é necessário que a gente tenha uma margem de segurança. Outro problema, as dimensões estipuladas no projeto de uma estrutura podem não ser exatas, na realidade, por causa de erros de fabricação. Então, numa concretagem de uma peça, de um elemento, de uma viga, de um pilar, de uma laje, pode haver uma variação, por menor que seja em milímetros ou até mesmo centímetros, que vai influenciar no comportamento da estrutura. Uma peça de aço pode também sofrer uma pequena variação na hora da sua montagem, na hora da sua fabricação. E isso pode influenciar no comportamento da estrutura. Mais uma vez, destaco que esse é um dos motivos de não se trabalhar exatamente com a carga limite. Outro fator, é possível ocorrer problemas com vibrações, impactos ou cargas acidentais desconhecidas que não tenham sido contempladas no projeto. Então, por mais que o engenheiro calculista seja responsável e detalhista, pode acontecer de surgir uma carga que não foi prevista ou até porque ela nunca, de fato, aconteceu de forma recorrente ou num período mais próximo, num período mais curto do que se realmente se tem o histórico sobre aquela determinada área, sobre aquele determinado fenômeno. Então, por isso, também deve ser levado em consideração. Corrosão atmosférica, deterioração ou desgaste provocado por exposição. Certo? Então, obviamente, por mais que o material seja resistente, com o passar do tempo, pode e deve haver um desgaste, sobretudo em estruturas metálicas. Então, se você trabalhar, mais uma vez, com as cargas limites, você vai ter um problema de segurança. E outro fator que é importantíssimo, né, que está mais intimamente relacionado com a nossa disciplina de resistência dos materiais, está aqui. As propriedades mecânicas de alguns materiais, como madeira e concreto, podem apresentar alta variabilidade. Por quê? A madeira é um material natural. Por ser um material natural, vai depender das características botânicas da madeira. Existem vários tipos de madeira. Então, só a variação do tipo já vai influenciar na resistência, como outros fatores, como a umidade da madeira também vai influenciar na resistência. Então, por ser um material natural, vai ter muita variabilidade das suas existências. O concreto, por mais que se tenha hoje um controle tecnológico do concreto, é um material que ele não é pronto da natureza. A gente precisa misturar outros materiais para chegar ao concreto. Então, mesmo sendo feito numa usina do concreto, pode ser que haja variação dessas características, porque ainda é um material que, embora tenha, como eu disse, um controle muito avançado,
ainda existe essa possibilidade de ter variações nas características. O aço, por ser uma produção industrial mais controlada, geralmente não tem esse problema de variação. Então, já antecipando essa informação, quanto mais confiável for o material do ponto de vista da sua produção, menor vai ser o coeficiente de segurança desse material. Ou seja, há de se esperar que o coeficiente de segurança para a madeira seja mais alto do que para o concreto e, obviamente, para o aço. O concreto tem um coeficiente de segurança menor do que a madeira, porém maior do que a do aço. E o aço, por ser um material mais confiável, é que vai ter valores de coeficiente de segurança menores. Então aqui, como eu estava adiantando, para que a gente tenha essa confiança, essa confiabilidade dos materiais, a gente precisa trabalhar com coeficientes de segurança. Então está aqui, o método para especificação da carga admissível para o projeto ou análise de um elemento é o uso de um número denominado fator de segurança, ou, como a gente costuma dizer, coeficiente de segurança. A gente pode usar FS, pode usar CS, certo? Então está aqui, CS é a razão entre a carga de ruptura, certo? E a carga admissível. Isso vale para carga e vale para tensões. Como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, a gente tem coeficiente de segurança, ou vai ser a carga de ruptura sobre a carga admissível. Ou se a gente trabalhar em termos de tensões, tanto a tensão normal como a cisalhante, a gente vai ter que o coeficiente de segurança vai ser a tensão de ruptura dividido pela tensão admissível. O fator de segurança escolhido é sempre maior do que 1. Se a gente considerar menor do que 1, significa dizer que a gente está confiando demais no material e está dizendo que pode trabalhar com a segurança com uma carga menor ou maior do que ela pode suportar. Perdão. Tá ok? Então o coeficiente de segurança é sempre maior do que 1. E quanto menos confiável for esse material, maior vai ser esse número. Por exemplo, a madeira vai ser muito maior do que 1, enquanto que o aço vai se aproximar mais de 1. De uma maneira geral, os coeficientes de segurança eles são estabelecidos por algumas normas. Por exemplo, aqui, ó, há um aço, American Institute of Steel Construction, certo? Então, para o aço, para o concreto, também temos aqui para a madeira, para pontes. Mas você pode, diante do seu conhecimento já estrutural, projetual, pode estabelecer um coeficiente de segurança de acordo com sua experiência, desde que sejam respeitados alguns critérios. Tá, ok? Então não pode ser um número mágico, um número escolhido de forma aleatória. Você tem que trabalhar dentro de um conceito estabelecido pela norma, porém pode ter uma variabilidade em função da sua expertise acerca daquele assunto, certo? Aqui temos os exercícios, são 3 exemplos que eu vou resolver e vai ter um 4º exemplo aí que vai ser aquele famoso exercício proposto. Eu não vou explicar muito bem a resolução aqui não, porque esse aplicativo grava vídeos de até 15 minutos. Eu já estou com 8 minutos e 20 segundos. Então vou começar explicando aqui esse primeiro. Se não concluir a explicação desse primeiro, aí a gente conclui no próximo vídeo. Tá ok? Então aqui ó, a imagem não está muito boa, mas eu tenho 2 elementos. Como vocês percebem aqui, ó, eu tenho 2 elementos interligados. Eu tenho esse trecho AB aqui e eu tenho esse trecho BC. Aqui eu tenho um apoio e aqui eu também tenho um apoio, como vocês estão vendo. Isso aqui é só para mostrar o detalhamento desse pino B e o detalhamento desse apoio A. Então aqui, ó, os 2 elementos estão interligados por pinos em B, como mostra a figura abaixo, que também apresenta vistas de cima dos acoplamentos, ou seja, os detalhamentos, como eu falei. Se a tensão de tração admissível para a haste for tensão admissível para a haste 115 MPa, determine com aproximação de 1 mm o menor diâmetro da haste CB necessário para suportar a carga. Então vamos aqui. O que é que ele está dizendo? A aproximação de 1 mm significa dizer que se a gente encontrar um valor que não seja redondo, por exemplo, 20, 22, 36, a gente vai arredondar para o imediatamente superior. Por exemplo, se eu encontrar 22,4, eu vou arredondar para 23, por exemplo, certo? Então, isso que significa aproximação de 1 mm. Então, a gente precisa determinar o quê? O diâmetro dessa barra CB ou BC, certo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá para a resolução. Acredito que dê tempo aqui, nesse primeiro vídeo, de resolver essa primeira questão. Então, tá aqui. Eu fiz a resolução e a gente vai descrever
aqui de maneira detalhada para que todo mundo possa acompanhar. Então, inicialmente, a gente precisa encontrar a força que vai atuar aqui na barra BC. Então, esse desenho aqui, ele já é um desenho esquemático da resolução, como vocês percebem aqui, onde a gente vai substituir aquela barra por uma força que a gente sabe que vai ser uma força aqui de tração. Então, eu estou chamando aqui essa força de BC, certo? Aqui a gente tem as relações que vai me fornecer aqui a declividade, ou se você quiser calcular o ângulo, para a gente fazer a decomposição dessa força. E aí, para que a gente possa encontrar essa força, a gente vai fazer o somatório dos momentos nesse ponto A. Considerando o sentido anti-horário como positivo, como a gente sempre faz, a gente vai ter a seguinte equaçãozinha aqui, ó. Menos 6 vezes 2, porque a rotação vai ser no sentido horário, então é negativo, mais essa força aqui, a componente vertical de FBC, que vai ser FBC vezes, como eu quero a componente vertical, 3 sobre 5, que isso aqui é equivalente ao seno, vezes a distância ao ponto A, que é 3. Então, fazendo aqui essa conta muito simples, a gente vai chegar que FBC vale 6,67 kN, certo? Mas a gente sabe que tensão é força sobre área, certo? No caso aqui, tensão admissível é a força máxima que vai atuar em BC, dividido pela área de BC, certo? Mas como eu quero achar a área, eu vou expressar aqui em termos de área. Então, a área vai ser igual à força atuante em BC dividido pela tensão admissível. Só que essa área aqui é uma área circular. Então, como é que a gente calcula a área do círculo? A área do círculo, em termos de diâmetro, é πd ao quadrado sobre 4. Então, igualando aqui, ó, nessa expressão de cima, eu vou ter que πd2 sobre 4 é igual a FBC sobre σd. Ajeitando aqui a fórmula para o diâmetro, eu vou ter que diâmetro é igual a raiz de 4 vezes FBC dividido por π sigma ADM. Ajeitando aqui a fórmula, agora apenas substituindo e tendo cuidado de colocar as unidades de forma coerente, ou seja, a força que está em quilonewton vou colocar em newton, por isso que está 10 elevado à terceira, e a tensão admissível que foi dada em MPa vezes 10 à sexta, certo? Então, resolvendo aqui essa questão, a gente vai encontrar que o diâmetro vai ser de 8,59 vezes 10 a menos 3 metros. Como não é coerente usar um diâmetro para uma estrutura tão pequena em termos de metro, a gente coloca aqui em milímetros, então isso vai dar 8,59 milímetros. Como o problema pede uma aproximação de 1 milímetro, então a gente vai arredondar para imediatamente superior. Se eu colocar 8, não vai resistir, então eu coloco 9 milímetros. Tá ok? Então, um problema relativamente simples, esse é o primeiro, onde a maior dificuldade foi a parte que vem lá de mecânica geral, que é fazer essa substituição para encontrar essa força BC, e depois relembrar que a área do círculo é dada por essa expressão e fazer aqui essa igualdade, certo? Então, muito semelhante ao que a gente já tem trabalhado nas questões anteriores. Então, aqui eu vou encerrando essa pequena gravação, já estou com 13 minutos e 30, e eu vou retomar resolvendo mais 2 exercícios. Ok? Então fiquem aguardando o próximo vídeo.